Oi pessoal, bora lá, vamos seguir com o nosso estudo do livro Xamã Urbano de Serge Kahili King. Esse livro fala sobre filosofia runa, magia runa. E nós estamos nos 7 princípios, né, que são responsáveis, são as causas ocultas pela manifestação das coisas na nossa realidade, de acordo com essa filosofia. E hoje é o 6º princípio, o princípio de Mana. Todo o poder vem de dentro. A maioria das filosofias nos ensina que somos relativamente impotentes, que o real poder existe apenas fora de nós, na forma de um Deus separado da sua criação, ou deuses e deusas que agem por si mesmos, ou na forma de um destino, de eventos passados, genes de nossos ancestrais, o que significa outras pessoas, né? Sociedade, outras pessoas, governo, que também significa outras pessoas. Uma hierarquia espiritual de mestres ascensionados, forças do mal, natureza, enfim, virtualmente em qualquer outro lugar que não em nós mesmos. Num contraste marcante, a filosofia runa nos ensina que todo o poder de criar a sua experiência de vida vem de dentro do seu próprio corpo, mente, espírito. Falando logicamente, se não há limites, então o universo ou a fonte da vida é infinito. E se ele é infinito, então todo o poder está em cada ponto dele. Inclusive o ponto que você define como você mesmo. Tudo é Deus. Deus, criador, criatura, energia, seja lá o que você acredita que seja, né? Enfim, tudo tem a Deus, tem o Criador em si, tudo, inclusive nós. Tudo, nós estamos vivendo em Deus, criaturas que vivem em Deus, na criação. E nós temos Deus dentro da gente. Então nós também temos essa centelha divina em nós, né? Também somos essa fonte da vida. O universo ou fonte da vida é infinito. E se ele é infinito, então todo o seu poder está em cada ponto dele. Então, se nós somos um ponto nesse universo infinito, o poder de Deus também está dentro da gente. É isso que ele quer dizer. Se mantivermos a discussão no nível prático, nada acontece com você sem a sua participação. Cada evento que você vivencia é atraído por você criativamente por meio das suas crenças, desejos, medos e expectativas. E depois você reage a ele de forma habitual ou responde a ele conscientemente. Nesse ponto, geralmente as pessoas me perguntam, mas e os bebês inocentes? De um ponto de vista espiritual, não há bebês inocentes. Vamos entender, né? Vamos entender o que está por trás disso. De fato, muitos bebês são até mais sábios do que os seus próprios pais. Um bebê que nasce numa família abusiva ou com alguma deficiência pode ter escolhido isso como um desafio de vida. A ausência de limites pressupõe uma vida antes do nascimento, assim como uma vida depois da morte. Então, a filosofia runa acredita em vida, entre vidas, né?
vida entre vidas, uma vida antes da encarnação e depois da encarnação. E um bebê que desenvolve uma doença ou um ferimento pode estar refletindo conflitos familiares que não estão sendo expressos. Do mesmo modo, nenhuma outra pessoa pode fazer você infeliz. Você pode estar provocando sua própria infelicidade, porque os outros não agem do modo como você gostaria. Para conseguir transcender isso aqui exige uma autoconsciência e uma maturidade emocional muito grande. A gente se decepciona com as coisas, a gente cria expectativas e a gente fica feliz pelo reconhecimento do outro. Mas isso é uma armadilha, né? E no final das contas, a gente reage de uma maneira negativa e fica triste a uma situação externa. Se naquele momento, se a gente conseguir ter a autopercepção e naquele momento da decepção, da frustração, a gente, opa, se eu me decepcionei com isso é porque eu criei uma ilusão com relação a esse assunto. Então, não é questão de culpa, é questão de autoconsciência e autopercepção. Então, esse sentimento de tristeza que eu estou sentindo é uma reação a isso. E eu posso mudar. E se eu mudo, eu me beneficio com isso. Porque além de diminuir o sofrimento, além de parar o sofrimento, porque tristeza gera sofrimento, eu estou fazendo uma higienização no meu campo. Eu estou mantendo a minha energia mais harmoniosa. Não estamos falando de positividade tóxica, que é aquela coisa de você fazer de conta que não está acontecendo uma coisa ruim. Não é isso. Estou falando de maturidade emocional, de despertar, de tomar posse de si. Vamos exercitar isso, porque isso nos empodera. Isso nos empodera pra caramba. Isso é maravilhoso. Quando acontece uma coisa que normalmente te deixaria triste, você presta atenção em si, olha para aquilo e fala, não tem porquê, eu tô decepcionada com isso, eu queria que fosse diferente, mas escuta, é o que é, e eu vou ficar triste por causa disso? Ou eu vou tomar consciência e vou ter uma atitude mais construtiva com relação a essa história, né? No mínimo, uma tendência à neutralidade. Ao invés de cair no negativo, no mínimo, a neutralidade. Depois, com o tempo, ri de si próprio numa situação dessas, de decepção, de frustração. Isso ajuda a gente a elevar o nosso padrão vibracional, a nossa sintonia leve, a nossa ressonância harmônica com coisas mais legais, mais harmoniosas. Depende da nossa autoconsciência e do nosso despertar, né? Então, você pode estar provocando a sua própria infelicidade porque os outros não agem do modo como você gostaria ou do modo como você acha que eles deveriam agir. Se você é vítima de algum abuso ou mágoa, é importante saber que alguma coisa em você ajudou a provocar isso. Não estamos falando de culpa. Não estamos falando que não existem vítimas. As vítimas existem, mas em algum ponto a vítima se polarizou com o algoz. Você entende? E se você não tem consciência do que te faz polarizar com o algoz, e você está numa situação de vitimismo, de vítima, porque tem o vitimismo mimimi, tem a pessoa que é vítima de fato. Ela não tem consciência, não conseguiu despertar e ela polarizou com o algoz. Tenha essa consciência. Eu estou polarizando com essa situação. O que eu preciso trabalhar em mim
para eu sair dessa situação de vítima. E sai da situação de vítima, não fica alimentando isso na tua vida. É um direito sagrado seu. Vai procurar ferramentas para sair dessa. Terapia, meditação. Seu caminho você vai encontrar. Eu gosto desses caminhos aqui que eu tô compartilhando com vocês, né? Da autoconsciência, do despertar, do aprender, conhecer a mente humana, conhecer os nossos processos, como eles funcionam, se perceber, perceber como eles agem no nosso emocional, ter consciência e alquimizar isso. Porque aí, quando começar a rolar uma situação, uma pessoa que tem uma tendência abusiva a se aproximar de você, você vai sacar, fala, não vou polarizar com isso não quero. Sai fora, toma posse de si. Toma posse de si. Limpa os registros que estão no seu Oniripili. Tem uma série de técnicas, uma das mais populares é o Ho'oponopono, né? E despolariza, porque todo o poder vem de dentro. O poder de escolha, qual papel você quer assumir nessa vida, está dentro de você. Não estou falando que é mágica. Para algumas pessoas é muito fácil mudar o padrão. Para algumas pessoas é mágica. Para outras pessoas precisa haver um trabalho emocional, psicológico, muita limpeza no subconsciente. Mas você sempre tem um outro caminho. Todo poder vem de dentro, tá bom? Vamos lá, agora ele fala aqui, ó, se você é vítima de algum tipo de abuso ou mágoa, é importante saber que alguma coisa que você fez ajudou a provocar isso. O que não significa que você deva se culpar, porque provavelmente você não tinha consciência das suas crenças, atitudes e expectativas envolvidas na situação. Isso também não significa que a outra pessoa é inocente, porque qualquer coisa que ela tenha feito teve como base crenças, atitudes e expectativas próprias dela. E dependendo do grau com que ela tiver feito escolhas conscientes para ferir ou prejudicar alguém, estará sujeita às leis da vida e da sociedade, né? Entretanto, é importante saber qual é a sua parte no evento, porque quando a gente sabe qual é a nossa parte no evento, a gente tem o poder de mudar, de transformar. Para que você possa mudar em si mesmo os fatores que ajudaram a provocá-lo. Se você teve o poder de criá-lo, também tem o poder de mudá-lo. Corolário. Tudo tem poder. Quando alguma pessoa começa a brincar com a ideia de que quando algumas pessoas começam a brincar com a ideia de que são as criadoras da própria experiência, muitas vezes tem a estranha impressão de que ninguém mais tem a ver com isso. Do extremo de não ter poder algum, elas saltam para o outro extremo de ter todo o poder. Todo mundo tem o poder de criar a própria experiência, em qualquer situação ou evento. Todas as pessoas envolvidas estão criando a própria experiência. Todo mundo tem o mesmo poder. E tudo tem o mesmo poder. De acordo com essa filosofia, o vento, as árvores, as flores, as estrelas, as montanhas, os mares, a chuva, as nuvens e todo o restante dos elementos e objetos do universo natural tem o mesmo poder de criar a própria experiência. Um xamã urbano, bem treinado, não ficaria surpreso com a ideia de que os computadores estão usando os humanos para se comunicarem. A coisa maravilhosamente curiosa que as suposições que fazemos sobre isso, realmente não temos qualquer forma de provar que não é assim.
Você até pode achar que isso é uma bobagem, mas você também não tem como provar que é uma bobagem, né? Eu sei que o meu computador, o Jonathan, acha que é verdade. De qualquer modo, adotando o ponto de vista de que tudo na natureza tem o seu próprio poder, você aprende a trabalhar respeitosamente com esses poderes e não impor a sua vontade sobre a matéria morta, né? A gente falou um pouco sobre isso no outro princípio. Respeita as coisas ao seu redor. Tudo tem centelha divina. Tá na criação. Não importa que foi o ser humano que idealizou, mas assim, o ser humano idealizou, o ser humano até manipulou algumas energias ali, alguns elementos químicos da tabela periódica, formou uma terceira coisa, mas a partir de substâncias que tem na natureza, que são de Deus. Então assim, tudo é Deus. Então os objetos têm vida, os objetos têm uma energia em potencial ali. Só que a comunicação com eles é uma comunicação no nível mais instintivo, né? Mais no nível da intenção. A intenção, ela vem antes da ação, né? Autopercepção, gente. Vamos meditar para conseguir entrar nessas sutilezas que a vida, né, tem. Adotando o ponto de vista de que tudo na natureza tem poder, você aprende a trabalhar respeitosamente com esses poderes e a não impor a sua vontade sobre a matéria morta. E num estilo autenticamente xamânico, você será capaz de conhecer esses poderes e usá-los em proveito próprio. Sim! Nas sociedades tradicionais, o xamã aprende a conhecer os poderes invisíveis do vento, o poder dos movimentos do jaguar, o poder curativo das árvores e assim por diante. Podemos fazer isso ainda hoje. Pois, como xamãs urbanos, também podemos conhecer o poder invisível do eletromagnetismo, do movimento das máquinas, do poder curativo da música, e há poder em todo lugar, e todo poder pode ser útil. É muito linda essa visão, né? Do Serge Kahili King, que é um xamã da cultura Runa, é um Kahuna. Corolário. O poder provém da autoridade. Autoridade. Você tem autoridade na sua vida? Não estamos falando de autoritarismo, estamos falando de autoridade na tua vida. Em psicologia existe um conceito de autoridade exterior e interior. Autoridade exterior é quando você dá a alguma outra pessoa o poder de tomar decisões, e a autoridade interior, considerada bem mais saudável, é quando você confere a si mesmo esse poder de tomar decisões. Isso é muito interessante, pois um dos significados básicos de mana ou poder é autoridade. E mais interessante ainda é que quando descobrimos que a palavra autoridade é baseada numa palavra que quer dizer criar, aliás, a palavra autor também deriva dessa palavra de criar, autor. Autor cria uma história, autoridade tem a ver com a palavra criar autoridade. Falar com autoridade significa falar com a confiança de que as suas palavras produzirão resultados. Sua palavra tem poder? Que se faça a luz. A sua palavra tem poder? Presta atenção nisso. Você tem autoridade na sua palavra? Autoridade sobre si próprio, sobre as suas decisões. Você tem? É nisso que reside o segredo do poder da oração, das bênçãos e das afirmações.
afirmações. Elas têm o poder na medida em que são ditas com autoridade. Leia o Salmo 23 ou a oração ao Senhor. Se não os tiver lido ainda, ou novamente, se já os leu, e verá que não são simplesmente pedidos de ajuda, são afirmações fortes para serem expressas com confiança e autoridade, ou fé e confiança, se você preferir. Deixe de lado qualquer preconceito e procure bênçãos ocultas no livro. Então perceberá que elas também são afirmações de autoridade. Todo poder emana de dentro. Todo o poder emana de dentro. Seja íntegro, seja autoridade na sua vida. A autoridade não tem nada a ver com agressão, tem nada a ver com autoritarismo, esse autoritarismo pejorativo. Tem a ver com fé e confiança na palavra. Entende? É muito lindo isso. Orações, bênçãos ou afirmações não serão boas se forem ditas com uma esperança cheia de ansiedade, ou se as próprias palavras, como se as próprias palavras fossem mágicas. Então, o que ele quer dizer aqui é que não são as palavras que são mágicas. As palavras que são lidas e que são ditas são apenas um meio por onde a gente vai materializar o nosso poder que emana de dentro, a nossa autoridade. É assim que a filosofia Rune enxerga as coisas. É esse o caminho do xamã aventureiro. Esse é o caminho do xamanismo, do xamã aventureiro. Tanto faz o que você está lendo, qual a energia que você coloca naquilo que você está lendo. Fé e confiança vem de dentro. Tua palavra tem poder. Tua palavra tem poder quando você está nesse lugar de autoridade. A autoridade confiante é a chave para a criação consciente. Tanto faz se usada com palavras, visualizações ou sentimentos. Vou ler de novo porque isso é muito importante. A autoridade confiante é a chave para a criação consciente. Tanto faz se usada com palavras, visualizações e sentimentos. Vamos exercitar a autoridade, porque esse mundo louco que a gente vive tira a autoridade da gente, né? Enfim, a gente tem as dinâmicas narcisistas no nível coletivo, no nível mais individual, e muitas vezes as pessoas que não querem entrar nessas dinâmicas acabam polarizando, né? Caindo no lugar da vítima. Então vamos sair do lugar da vítima, vamos entrar num lugar de neutralidade, de lucidez, parar de polarizar com o agressor. Primeiro ponto, né? Depois assumir o poder, a autoconfiança e a fé. Isso vai nos trazer autoridade sobre as nossas escolhas de vida. Nós estamos nos empoderando espiritualmente. O mundo precisa disso, precisa de gente do bem com autoridade. O mundo precisa de gente do bem com autoridade. Gente de bem. Gente que quer entrar numa sintonia de felicidade, de amor, de alegria, de prosperidade, de cooperação. Olha que coisa linda. Tudo isso com autoridade, com poder. É maravilhoso. E aí ele dá um exercíciozinho aqui para a gente exercitar a nossa autoridade. Explorando o poder da autoridade. Para desenvolver uma sensação de autoridade,
confiança, olhe ao redor e comece dizendo as coisas e circunstâncias que sejam exatamente como são. Entenda, estamos falando de energia, estamos falando do que vem antes da ação, que é a intenção. Às vezes, você deu poder a sua vida inteira para outras pessoas, deu poder para os pais, deu poder para a religião, deu poder para o governo, deu poder para a sociedade, deu poder para o namorado, para a namorada, deu poder para os outros. Você nem sabe mais como é a sensação de ser autoridade. Então aqui o exercício é para você lembrar. Lembra, pega um ganchinho e tira, vai lá dentro de você e tira para fora. O que é essa sensação de ser autoridade? Por exemplo, diga às cadeiras e mesas que fiquem exatamente aonde estão. Cadeira, fica aí. Mesa, fique aí onde você está. Então, diga aos quadros que fiquem pendurados. Onde está? A gente se sente meio idiota fazendo isso, né? Mas entenda o que isso quer despertar dentro de você. Diga aos quadros. Quadros, fiquem aonde vocês estão. Diga às flores e às árvores que cresçam aonde estão crescendo e às nuvens que se movam do jeito que estão se movendo. Diga ao seu corpo que seja do jeito que é e a sua conta bancária que seja como é. Aos seus relacionamentos que eles sejam como são e as condições do mundo que sejam como são. Façam um esforço para evitar qualquer dúvida ou crítica. Esse exercício vai ajudá-lo a se sentir num estado de autoridade. Confiança. Quando você ordenar as coisas, as mudanças ocorrerão. Então, desperta em você essa sensação, esse sentimento de autoridade. Porque ao longo do processo, do teu despertar, da tua autoconsciência, você vai perceber que quando você ordenar, porque você tomou posse do teu poder que vem de dentro, as coisas, as mudanças ocorrerão. Tua palavra vai ter poder, a tua intenção vai chegar onde você precisa que chegue. Entende? Então, pratique, gente. Como eu sempre falo, pratiquem os exercícios. Por mais simples que eles pareçam, às vezes bobos, pratiquem, porque isso tem um motivo muito importante, que é sensibilização, despertar dos seus sentimentos. Faz um trabalho na tua mente mais profunda, no teu subconsciente. Lembra? Alma Kua, eu superior, Uhane, mente consciente, Unihipili, mente subconsciente, né? Kani, Lono e Ku, Alma Kua, Uhane, Unihipili. Então, essas três mentes, elas estão se relacionando e quando elas estão alinhadas, quando a gente está no agora, né? Com essas três mentes alinhadas, que utiliza a nossa autoridade, né? Com a palavra, com a nossa escolha de visualização criativa, com, enfim, o exercício que a gente está falando, ele vai ter muito mais poder, ele vai ter muito mais energia, muito mais condições de se manifestar, tá bom? Então é isso. Essa foi a aula de hoje. Nos vemos semana que vem com o 7º princípio, que é Pono, a eficácia à medida da verdade. Aloha!